paz do Senhor, irmãs, tudo bem? Eu me chamo Sirlene, eu sou missionária e quero hoje trazer um pouquinho daquilo que é assim, sobre o assunto de prosperidade, para a gente começar a pensar, e espero que Deus possa nos guiar durante essa semana, para que eu possa fazer pequenos vídeos durante esses 7 dias, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o que é a prosperidade, sobre aquilo que está na Bíblia. Mas antes nós teremos que pensar um pouquinho sobre o que é o dízimo e a oferta, porque Deus faz uma promessa para o povo deles, que aqueles que são fiéis, aqueles que seguem os mandamentos do Senhor, aqueles que amam ao Senhor, que amam o próximo, Ele sim faria próspera essas pessoas, Assim como nós temos lá o livro de Jó, no último capítulo de Jó, Jó ora pelos amigos dele e Deus abençoa Jó. Então nós já vamos começar a pensar nesse princípio, Então assim, Jó não tinha nada. Os amigos dele, algum momento parece que estavam acusando Jó, E Jó ora. Então nós temos ali o primeiro princípio que seria um mandamento, que é amar a Deus, Primeiramente amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então já vamos começar guardando isso, tá? Então é um mandamento e é um princípio de Deus. Amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos, como a si mesmo. Então vamos lá. Vamos falar, então, um pouquinho o que é o dízimo. O dízimo, ele é a 10ª parte daquilo que nós recebemos. Então, nós podemos ser um contratado CLT, sermos empreendedores, um funcionário público, como é o meu caso. Então, eu tenho um salário lá de um X de valor, Vou colocar aqui um valor, digamos que seja R$5.000. Quanto é 10% de 5.000? Então, é R$500. E aí, às vezes as pessoas acham que é um valor muito alto para entregar na casa do Senhor, para manutenção da casa do Senhor. Há várias controvérsias, mas não vamos entrar nesse fato aí do que as pessoas dizem por aí sobre o dízimo. Às vezes, pessoas que nem sabem o que são questionados e jogam coisas que não tem nada a ver. Mas vamos lá para a gente entender, A 10ª parte, então, digamos que seja 5.000, então 10ª parte são R$500. O que você precisa entender? Que você está devolvendo aquilo que é de Deus. É isso que eu tenho no meu coração quando eu sou questionada. Então eu estou sendo fiel a Deus, é um princípio de fidelidade a Deus. E eu fico com 90% daquilo que Deus promove para mim, daquilo que Deus me dá. Então eu já tenho também não só o princípio da fidelidade, mas também da gratidão e do reconhecimento daquilo que Deus faz pela minha vida, por tudo que Ele tem feito pela minha família, pela minha casa, no meu trabalho. Então quando eu olho para isso, eu penso que ainda é pouco. E aí, alguns anos atrás, eu comecei a ofertar. Eu não tinha, essa cultura de ser ofertante, porque para mim era assim, eu entreguei o dízimo, eu já fiz a minha parte, já fui fiel, já cumpri o princípio da fidelidade, e Deus me abençoava sim, e havia muita bênção na minha casa. Mas quando eu comecei a ofertar, eu vi muita diferença, porque nós entendemos a oferta como uma semente, porque a oferta ela é voluntária. E eu trouxe o conceito aqui para a gente entender. A oferta é um ato de dar algo, seja material ou espiritual. Então eu posso ofertar na casa do Senhor, eu posso ofertar com dinheiro, eu posso ofertar com o meu trabalho, como eu já fui voluntária, de ir lá lavar banheiro, limpar a cozinha, juntar a lista calçada, limpar o chão da igreja. Isso é uma oferta agradável ao Senhor. E eu tenho que fazer isso
com o coração totalmente disposto. Eu não posso fazer porque alguém me pediu, ou porque eu estou cumprindo uma tabela, ou porque, fulano tá fazendo, eu também vou fazer, ou eu vou fazer porque, pastora vai me ver, porque eu estou trabalhando. Não pode ser assim. Tem que ser de coração voluntário. Então, a oferta, ela é algo que é um ato de gratidão, de adoração, de reconhecimento da provisão que Deus nos dá. É uma demonstração de fé. Então a oferta é isso. Eu não posso entregar um dinheiro, eu não posso fazer oferta do meu filho sem eu cumprir, eu não posso fazer uma oferta se eu falar assim, sabe? Hoje eu estava lendo Levítico 27 e aqui diz respeito à oferta de pessoas. Ana fez uma oferta. Lá no livro de Samuel, o próprio Samuel, foi uma oferta voluntária de Ana, naquele momento de tristeza dela, que ela era perseguida por Penina, o marido dela dizia que amava, mas ela não se sentiu uma mulher completa. Então ela fez um voto ao Senhor de entregar o filho. Isso é uma oferta. E ela correu em cumprir. Então, quando ela desmamou Samuel, ela levou. E aí, a pergunta que eu quero deixar hoje para nós refletirmos, lá em Levítico 27, também tem a questão do valor. Então, você fez uma oferta de um filho, ou fez a oferta de uma pessoa, que seria o caso aqui, né? De entregar lá no tabernáculo, de entregar serviço dos sacerdotes do Senhor. E aí, você não cumpriu. Então, tem um valor específico também, que seria um resgate, ou uma oferta ao Senhor. E aí, eu vou falar sobre as mulheres, que é o nosso caso, entre 20 e 60 anos, eram 30 ciclos de prata, 30 ciclos de moeda de prata. O equivalente hoje é mais ou menos $3.000 na nossa moeda. E aí, se a gente fizesse um câmbio de R$5 por $1, seria mais ou menos R$15.000. Então, assim, você fez um voto, você precisa correr e cumprir, porque o Senhor não se agrada, Deus Yahvé, ele não se agrada de votos de tolo, que é outra coisa que nós iremos falar durante essa semana, tá? De ofertas com votos de tolo, porque tudo precisa estar dentro dos princípios do Senhor. Se você quer, né? Eu não gosto da palavra, eu sou teóloga, eu não gosto da teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade que é pregada, ela tira a centralidade do poder de Deus e traz para os homens. Então eu não gosto. Mas a palavra de Deus na Bíblia, há várias passagens que falam sobre prosperidade, sobre o homem. Mas como? Vamos lá em Gênesis para a gente começar a pensar isso. Gênesis 28, 20 a 22, Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra, aquela pedra, gente, daquela passagem anterior, que ele luta com os anjos, que ele vê os anjos subindo e descendo, e ele estava usando como travesseiro a pedra quando ele estava fugindo do irmão dele, Esaú. Ele diz assim: esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me der, certamente darei o dízimo. Então Jacó, ele está pedindo para que ele seja próspero na viagem. Ele ia fazer uma viagem. Então, assim, viajando pelo deserto, podia ter salteadores, matadores, povo, os soldados inimigos. Havia tantos perigos, né, que ele poderia correr no deserto viajando com a família dele. E se Deus desse a provisão do pão e de vestes, de roupa, então, e ele em paz tornasse, ele estava fugindo, mas ele queria retornar em paz. Então, ele certamente daria o dízimo ao Senhor. Então, nós vemos aqui já um princípio, né, o que seria uma prosperidade.
Nós temos visto tantas pessoas falando assim, olha, quantas pessoas ricas, né? Já ouvi tantos pregadores falando, eu fui visitar uma pessoa rica, mas uma pessoa solitária, vazia, né? Cheia de tristeza, não consegue, sabe, tem aquele vazio na alma, não consegue ser feliz. O que é isso? Não consegue ser grato, não consegue ser grato a Deus. E aí essa pessoa, ela não oferta a Deus nada, ela não divide com o próximo. Por quê? Porque a riqueza, gente, ela é deste mundo, ela é passageira. Então nós precisamos começar a pensar, né, a oferta e o dízimo como um ato de fidelidade e de gratidão a Deus. Então, quando você entender esse princípio, que é o que eu entendi e que é o que eu uso, né, com Deus, eu sou aquela pessoa imensamente grata. Então, seja grato você também. Então, se você quer, sabe, ser abençoado, nós precisamos entender quantas pessoas nos ensinam a falar assim, não, você tem que falar palavras positivas, né? Você tem que pedir para Deus, você tem que provar a Deus. Você é dizimista, vai provar Deus. Gente, Deus não é o nosso mordomo. Deus não é o nosso empregado. Ele é o nosso Deus, Ele é poderoso, onipotente, onipresente. Ele é santo, Ele é santidade. Então, assim, vamos aprender um pouquinho mais sobre isso? Então, eu já quero deixar aqui, tá? A nossa primeira lição. Não faça voto precipitado. Se você não consegue cumprir, não vote. Sabe o que aconteceu ali com Jacó? Nós estamos em Gênesis 28, em 35, passou mais ou menos 20 anos e Jacó não tinha retornado ainda para cumprir o voto dele. Então Deus disse a Jacó: apronte-se, vá para Betel e fique morando lá. Em Betel construa um altar e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que você tem. E depois eles retornaram. Aqui também já tem um outro princípio. Quais são os deuses estrangeiros? Quais são as idolatrias que nós temos, que nós precisamos nos despir durante essa semana de campanha? O que tem no seu coração? Alcançar a riqueza? Riqueza para quê? O que tem no seu coração? Quais são os tipos de idolatria que tem no seu coração e no meu coração? Porque quando nós nos colocamos na presença do Senhor, estamos falando de prosperidade, né? No sentido único ali, de Deus nos abençoar para que a gente tenha uma vida próspera, mas relacionada à paz, à saúde, à felicidade, amor. É isso que nós estamos falando, né? Então, quais são essas idolatrias, esses deuses que você e eu temos no coração? Então vamos pensar. Então, para encerrar, lembrando, primeiramente, dízimo, fidelidade, oferta, gratidão a Deus, gratidão, 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 adoração, reconhecimento e fé. E para que nós possamos cumprir também, né, um voto que nós fazemos, nós não podemos ser precipitados e nem fazer no momento de emoção, quando alguém nos chama ou nós estamos na igreja e aí tem aquele apelo, gente, só faça se você puder cumprir. Então nossa lição de casa hoje é isso, nada de voto precipitado e vamos nos despir, né, de idolatria, de deuses que estão no nosso coração, pensando que riqueza é importante, né? Não é importante. Eu sempre falo que você ter o conforto do seu lar, você ter um bom salário, ter um plano de saúde, condição de fazer uma viagem quando for necessário,
é muito importante, né? E Deus pode prover isso. Agora, todas as coisas precisam ter limites, né? Então, assim, tudo que é muito não é bom e tudo que é pouco também não. Então, nós precisamos de um ponto de equilíbrio. Então, é isso, tá? A palavra de hoje. E eu quero dizer que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar, nos dar sonhos proféticos com Ele, que Ele possa olhar o nosso interior, né? Que Ele possa esquadrinhar o nosso coração durante essa semana e que nós possamos fazer uma oferta voluntária ao Senhor, mas que seja um voto, que seja agradável a Deus, não a nós e não aos homens. Amém? Que Deus abençoe a cada uma de vocês.